há 2 dias atrás, uma frase que eu não sei se vocês viram ou leram sobre isso, né, ou ouviram, vocês podem ter visto pelo podcast, sei lá, que é o seguinte, é uma pena. A impressão que eu tenho é que nós não aprendemos nada nos últimos 4 meses. O cara da saúde da Itália falou isso. Né? Por quê? Porque a humanidade ela avança em passos lentos, mas a sociedade e a gestão ela evolui sistemicamente. Por mais que muitos achem que nós ainda estamos atrasados, e realmente estamos, se a gente for comparar aí os filmes de ficção científica, mas a gente já evoluiu bastante em muitos aspectos. As minorias sociais começam a ganhar mais força, os movimentos trombam com o sistema, nós temos energia elétrica dentro de casa, nós temos internet para todos, quando não cai, ou quando não roubam os cabos, né, na rua aqui da Tijuca. Ou seja, se a gente for olhar para trás, a gente vai ver um mundo em evolução. Algumas situações ainda não. Né? Então, justamente, eu quis fazer uma espécie de navegação entre o que temos ainda hoje e o que está por vir em relação a isso que eu estava escrevendo gentilmente para deixar para vocês hoje. Aliás, esse material nada mais é que um capítulo, né, do livro que eu estou escrevendo sobre cenários 2030, que, na verdade, vai estar prospectando o que pode estar por vir, né, o que leva, quais são os indicadores que estão nos mostrando para 2030 e mais além, certo? Então, a primeira coisa é a seguinte, é da economia competitiva para a economia colaborativa. A economia, o ser humano em geral, nós somos muito competitivos, né? Nós gostamos sempre de buscar novos territórios, de avançar, né? O Harari, no livro Sapiens, fala sobre isso. A humanidade evoluiu pelo modelo de competição, pelo modelo de buscar novos territórios. E a nossa cultura e educação acaba colocando isso dentro da nossa genética ou dentro da nossa consciência ou do nosso cérebro. E a gente quer ser competitivo, a gente quer partir, a gente quer o nosso território, a gente quer o que é nosso, é o sentido da posse. E o capitalismo trabalha muito isso, e o marketing trabalha muito isso. Entretanto, eu vou navegar pelos indicadores todos, tá, galera? Depois eu vou abrir para a gente debater. Né? Vai vendo qual indicador aí você mais ficou provocado. Mas nós estamos indo muito mais agora para uma economia colaborativa. A economia colaborativa são as novas tendências da economia circular, por exemplo, da moeda social, que existe em algumas favelas, em algumas comunidades carentes no Brasil, a moeda social. Né? Lá no Nordeste tem uma comunidade chamada Palmares, eles têm uma moeda chamada Palmeirinha, né? Que é a arte do escambo da moeda, da favela lá da comunidade. Né? Se não há um real no momento, a gente troca por uma palmeirinha. Então, você faz um serviço na minha casa, eu te dou uma palmeirinha e te ajudo numa outra parada que você está precisando. Ou seja, uma economia de troca, de colaboração, e não um querendo comer e engolir o outro. Tá? E eu comecei logo pela economia, porque economia, na verdade, o órgão humano que mais dói ainda é o bolso. Segunda coisa, empreendedorismo para os negócios de inovação social ou de impacto social. Então, hoje, as incubadoras de empresas, cada vez mais, elas não... Assim, é muito interessante, e o Covid mostrou isso, nós não estamos tendo apenas... E a metodologia Maker da Veiga mostrou isso, que eu orientei semestre passado. Nós não estamos tendo apenas aplicativos para você mandar vir comida mais cedo. Nós começamos a ter aplicativos, por exemplo, para unir pessoas pelo mundo em prol para buscar soluções. Nós temos startups que elas já começam com o ideal de impacto social. O que é impacto social? Elas, por exemplo, são às vezes alunos que criam um programa específico de educação para um conjunto de comunidades de escolas da Rocinha. E venhamos e convenhamos, a Rocinha é um bairro, né? E essa metodologia, às vezes, é inovadora e chama a atenção, por exemplo, de uma Petrobras da vida, ou de uma outra fundação, como a Vivo, por exemplo.
e ela investe recurso nos caras. E eu não estou falando pouco recurso, não. Estou falando 10 mil, 50 mil, 100 mil, 500 mil. Entra com uma espécie de aceleradora de negócios sociais. Ou seja, então, quando nós falamos em empreendedorismo, nós estamos falando agora na migração do movimento de empreendedorismo para o movimento de negócios de impacto social. Terceiro, o consumo desenfreado para consumo consciente. É aquela história, será que a pandemia nos ensinou realmente que a gente pode viver com menos e pode viver com pouco? Será que quando você consome um produto ou um serviço, você identifica se ele é reciclável ou não? Será que quando você compra um celular, você está ajudando alguma campanha de alguma comunidade carente que aquela empresa de celular está fazendo? Ou seja, o seu consumo de fato é consciente ou você consome por consumir e acabou? Você já tem essa atenção? Você já tem essa sintonia? Você já tem essa preocupação? Provavelmente sim. As últimas pesquisas mostraram que o jovem de 30 anos para baixo, ele já cresce com maior engajamento socioambiental do que nenhum outro jovem na história da humanidade. Ou pelo menos, desde que começaram a fazer pesquisa e começaram a tabular. Liderança tóxica para liderança transformadora. Ou seja, os chefes estão morrendo e nasce um líder agora que a gente chama de líder conectivo. Ele não tem um estilo próprio, não é porque ele é duas, três caras, não. Ele se conecta com o momento. Há momentos que esse líder ele tem que ser um pouco mais assertivo. Há momentos que ele tem que ser um pouco mais proativo. Há momentos que ele tem que ser um pouco mais laissez-faire. Ou seja, não existe um modelo específico. Existe uma customização do modelo em relação a uma situação. Independente do qual é o modelo da situação, a ética em primeiro lugar. Ele transforma pelo exemplo. Ele transforma pelo afeto. Ele transforma pelo carinho e pela educação e não pelo esporro. Então, nós estamos vivendo um fim de uma liderança tóxica para uma liderança mais transformadora. Ela transforma ambientes e transforma pessoas. Então, nesse momento de mudança de velho mundo para novo mundo, nós precisamos falar também da educação. A educação fragmentada muda para uma educação mais holística. Nas escolas, você que está com 25, 30 anos, ou 40, já está atrasado, porque há muitas escolas que a criançada já nasce com uma visão de mundo muito mais crítica. A aula de história é junto com o professor de geografia, junto com o professor de filosofia. Eles integram um seminário para discutir um tema, por exemplo. Então, você pensar numa educação, e até mesmo no curso superior, quando você se forma, independente do seu curso, você tem que ter uma visão holística das outras profissões também. Não é que você vai ser um especialista nelas, mas você tem que compreender, ter uma consciência crítica do que acontece no mundo. E o que você faz, o que você não deixa de fazer, afeta o mundo também. É aquela questão da habilidade empática. E a melhor maneira de você afetar o mundo é através do conhecimento e da informação. Eu costumo dizer nas turmas o seguinte: você acha que a veiga é cara, mais cara é você não estudar. Se você para de estudar, aí o preço vai ser muito maior. Continuando. Saúde e qualidade de vida. Capa da Você S.A. dessa semana. Capa da Você S.A. 2020, um ano da saúde mental. Podem pesquisar. Não tô. Capa essa semana. Saiu ontem a revista. Aliás, está recente. Nunca a gente teve que ter a necessidade de ter equilíbrio emocional, de ter saúde mental, de tentar entender se a renda caiu, tentar entender que ela é sazonal,
que a gente está num momento complicado, repensar muita coisa, já que você está muito tempo em casa, muita coisa você repensou, muita coisa você jogou fora. Epa! E se você conseguiu ser resiliente e proativo nesse período e vem sendo, ótimo. E se você não está sendo, péssimo, porque infelizmente a pandemia ela nos mostrou e provocou algo impressionante. A gente foi obrigado em algum momento a se olhar, seja porque ficou mais tempo em casa, seja porque diminuiu o trabalho, seja porque que é difícil, que está trabalhando mais às vezes, mas seja porque você se preocupou com a questão da finitude. O que é a finitude? Porra, um taxista que eu conhecia morreu de Covid. A morte ensina mais do que a vida em muitos momentos. Né? Então, como você foi obrigado a parar um pouco, a ficar impactado por tudo isso, naturalmente falando, a tua saúde mental e a tua saúde emocional precisou ser levada em consideração e vai precisar ser levada em consideração daqui para diante. Porque como a incerteza continua e como, na verdade, muitas coisas estão se alterando em função do Covid, né? Mais do que nunca, o plantio de você constantemente pensar em ter uma boa saúde mental como qualidade de vida e uma boa saúde emocional para a sua saúde física integral, cada vez mais é evidente. Cada vez mais é evidente. Quando você tinha uma concepção das coisas mais centralizadora ou uma gestão mais centralizadora, esquece que você não estava fazendo a inovação disruptiva, né? Que é aquela inovação que rompe tudo, né? Como rompeu o Uber, como rompeu a Netflix, e aí reconfigura o nosso modus operandi, a nossa visão de mundo. Então, se você tiver uma visão muito umbigotrópica, se você olhar muito para o seu próprio umbigo, se você não abrir a sua mente para ler notícias diferentes, para escutar músicas diferentes, para ouvir opiniões diferentes, para ver um documentário diferente, ou até mesmo alinhado com o que você está estudando, você vai continuar muito centrado. E não é isso que as empresas querem, pelo que eu estou percebendo. Não é mais esse profissional necessário nos tempos atuais. Modelo destruidores para modelos regenerativos. Então, se fala muito em cidade inteligente agora, smart cities. Essas cidades inteligentes, elas têm que ser inclusivas. Porque não adianta você pensar numa cidade inteligente se você não incluir aquele idoso e melhorar as ruas no Rio de Janeiro para o idoso não cair e não ter um problema ir para o SUS. Não adianta você pensar em cidade inteligente destrutiva, em modelo destrutivo de cidade. Você tem que pensar ela numa cidade ambientalmente saudável e o layout dela agradável, para minimizar os custos e os riscos de saúde pública. Então, a concepção de mundo, né, ela não pode ser uma centralizada, ela tem que ser disruptiva, e os modelos destruidores do século XX, que ainda existem no século XXI, têm que ser repensados para modelos de regeneração. Nos anos 80, 90, não é da época de vocês, mas é da época do Celso, com certeza, né? Cubatão foi eleita uma das piores cidades de qualidade de ar do Brasil. Todo mundo falava de Cubatão. Hoje, Cubatão ganha prêmio de cidade sustentável. Eles conseguiram dar a volta por cima. Eles regeneraram, então, a destruição. Mas quantas coisas precisam ser regeneradas ainda, não é verdade? Professor? Oi. Estamos aqui com algumas participações do aluno. Se o professor permitiu, o Macklin, ele comenta... Eu vou deixar, Celso, meu querido, eu vou navegar por todos os quadrantes e depois eu vou abrir aqui para a gente interagir para as perguntas, tá? Vai gerenciando as perguntas e vocês vão pensando, tá? Aí depois a gente vai abrir. Ok.
Organizações mecanizadas para organizações evolutivas. Claro, sistemas em redes, produtos crescendo exponencialmente. Então, a organização ela não pode ter a visão taylorista, amo Taylor, mas tudo tem seu tempo. Né? Até as linhas de produções, por exemplo, como do McDonald's, quando você pede o Big Mac, já está customizando lá. Quando você quer pedir uma coisa diferente, as próprias linhas de produção já são mais diversificadas. Até mesmo a robótica, quando você cria um carro, ou quando você no Japão pede uma bicicleta, você customiza ela. Então, você não pode mais pensar numa organização totalmente mecanizada. Você tem que pensar nela integral, evolutiva, sistêmica, pensamento em rede e com departamento de gestão de gente, não de RH ou não de departamento pessoal. Ou seja, um departamento onde haja a inteligência do capital intelectual. É a gestão do capital intelectual de maneira inteligente. Né? Ela não pode ser um setor míope, ela tem que ser um setor estratégico para a empresa. Consequentemente, as estruturas gerenciais vão mudando para sistemas em redes e exponenciais. E mais do que nunca, o home office consolidou essa tendência. Eu gostei muito de uma propaganda da Veiga no início da pandemia, que a Veiga se transformou em 20 mil Veigas, porque cada lar virou uma Veiga. Ou seja, houve uma rede, quer dizer, a tecnologia permitiu isso. Se não fosse a tecnologia, acho que estava ferrado, né? Então, as estruturas gerenciais, elas notadamente pensam em rede. A gestão pública, como eu falei, até antecipei aí, né? As cidades, elas ficam mais inteligentes e mais inclusivas, né? Claro que a gente aqui no Brasil ainda tem que lidar com o flagelo da corrupção, mas os instrumentos de governança e compliance estão cada vez mais exigentes, qualitativos e quantitativos para segurar a onda da corrupção, para que o dinheiro chegue onde tem que chegar. Lógico que ainda fica na cueca de algumas pessoas aí, tá ok? Mas isso os mecanismos de monitoramento, inclusive da imprensa, estão muito maiores. Você ser ambientalista hoje é maneiríssimo, mas o ambientalista hoje, ele é um estrategista. Nós temos a Green Economy, ou seja, a economia verde. A economia verde vai ser responsável, nos próximos 10, 15 anos, por centenas de milhares de empregos no mundo. Não só no Brasil, no mundo. É economia verde e projetos de impacto social. São os dois caminhos. São os dois caminhos. Os empregos, então, desaparecem em alguns movimentos e reaparecem novas formatações, novas expectativas de emprego. Só ser ambientalista não dá. Você tem que ser um estrategista. O que é o estrategista? O estrategista é aquele que vai ter uma verba de um fundo de R$500 mil para identificação e mapeamento, por exemplo, de focos de incêndio nas comunidades carentes da Tijuca, das favelas da Tijuca. Beleza? Ou então, situações lá para impedir, nos temporais do Rio de Janeiro, que a água desague da favela e desça aqui na Tijuca e pare, né, de vez em quando lá à frente da nossa querida Veiga. Esse sujeito ou essa consultoria terá que ser estrategista. Ele vai ter que ter instrumentos de controle, de medição. Esse projeto vai ter que ser estratégico, vai ter que ter missão, visão, valores, vai ter que ter meta, vai ter que ter treinamento, vai ter que ter capacitação. Ou seja, não é só o seguinte, vou plantar as árvores e vou salvar as baleias. Não. O investidor vai querer saber o seguinte, tá, mas você vai fazer isso como? Porque eu vou dar 500 mil para você e quero isso bem esclarecido para mim e para os meus acionistas. Ou seja, você não pode ser só um ambientalista de plantão, você terá que ser um estrategista. Nisso, a cultura organizacional das empresas vai mudando para uma escola constante de aprendizagem. É aprender a aprender o tempo inteiro.
aprender a recomeçar, aprender a se superar, aprender a se recriar, aprender a estudar coisas novas, aprender a absorver tecnologia, a ouvir mais o cliente, ouvir o cara. Mais do que nunca, as empresas precisam ouvir muito o cliente. O cliente ele pode ser útil nesse momento para sinalizar para a empresa situações que não estão legais, pô. Mais do que nunca, ouvir o cliente. Para isso, você tem que ter mente e ouvidos abertos. Então, você tem que ter essa postura de aprendiz. Nessa nova sociedade, nesses novos tempos, os gestores eles passam a ser especialistas de crises. Assim, eu acho que é uma demanda extraordinária para você estudar. Gestão de crise. Estudar, ser especialista em crise. Fazer curso de gerenciamento de crise. Porque nada impede que a gente saia dessa e que não tenhamos outras ambientais, sociais. Ambientais, com certeza. A próxima grande crise é climática. Você não tem a mínima dúvida disso. Então, a sua empresa não vai poder parar. Especialista em crise. Inovação, que é a inovação disruptiva, né? Já cheguei a comentar. A tecnologia trouxe aí para a gente a inteligência artificial. A inteligência artificial ela só está no começo. Ela ainda vai surpreender muito todo mundo nessa sala aqui, em termos de interação das máquinas com a gente, de monitoramento dos nossos hábitos antes, né? Que o nosso computador, que o nosso celular já tem aplicativos para monitorar isso, e a inteligência artificial vai direto numa pergunta ou numa necessidade que a gente precisa. É só o começo. Consequentemente, esse ser humano, muito alienado, muito desconectado, vai ficando para trás e começa a ter a necessidade de um ser humano mais conectado a novos valores, a essas práticas socioambientais, a uma pessoa mais consciente, mais ética. A consciência pessoal, o ego vai desaparecendo ou sendo mais gerenciado por uma consciência planetária. O que é planetária? É entender o seguinte, que o nosso modelo de produção da Revolução Industrial para cá fracassou. Que é isso, Rufino? Fracassou. Não tem mais sentido. Nós consumimos o equivalente a 4 planetas Terras e nós só temos um planeta. A conta não vai fechar como não está fechando. Então, a consciência planetária é a consciência do todo. É a consciência que, dependendo, você pode fazer uma rede de soluções globais com uma pessoa na Índia, na Rússia, na Itália, pensando as mesmas coisas e fazendo, talvez, projetos em conjunto. Nisso, os valores materialistas, não é que eles vão desaparecendo, mas é necessário um comportamento de pensar as coisas de maneira mais sutil, né? Isso vai se reconfigurando, a maneira como a gente se alimenta de comida carnívora para comida vegana, os documentários assustadores em relação a isso no próprio Netflix e em outros canais, que faz as pessoas, pelo menos, reverem o consumo de carne. E, por fim, tem alguém com áudio ligado aí. E, por fim, o que eu costumo falar, e que eu venho batendo nessa tecla há anos, não é o desaparecimento, eu não estou dizendo, não estou pregando que as religiões vão sumir, mas o sentido da religião, de uma espiritualidade mais dogmática, para uma espiritualidade mais independente. O Papa Francisco, esses dias, disse uma frase que era impensável para um Papa, para o Sumo Pontífice, para o CEO da Igreja Católica ter falado. Vocês viram a declaração essa semana? Falando, né, do porquê não, se há amor, e por que as pessoas do mesmo sexo não podem se unir.
ele não se apegou a regra nenhuma. Ele falou algo para que as pessoas fossem mais independentes. Até porque é uma realidade que a gente não pode esconder. Pelo amor de Deus. Então, isso foi um sinal. Isso é um sinal de espiritualidade independente. O cara, na argamassa dele do cargo da Igreja Católica, ou para ganhar novos mercados ou não, não importa, o fim aí justifica os meios, ele fala uma frase dessa. Então, a necessidade de você separar o que é religião e de espiritualidade. E nisso entra os estudos que eu tenho há muitos anos da inteligência espiritual, que ela vem acoplada aos estudos das múltiplas inteligências. Inteligência emocional, espacial, musical, sensorial, física, intelectual, que é o quê, né? Inteligência até social. A inteligência espiritual vem com força para os próximos anos, até para dar uma base comportamental, social, de empoderamento aos líderes e futuros administradores e administradoras do futuro, que terão que ter uma outra visão de mundo, que terão que ter uma outra pegada para enfrentar problemas novos e desafiantes de uma nova realidade e de um novo mundo. Bem, eu procurei falar durante 20 minutos, aí, meia hora, fazendo uma visão panorâmica, tendo uma visão panorâmica com vocês, né? Sem necessariamente me aprofundar em nenhum ponto. E agora, permitindo que vocês, claro, e o Celso vai me ajudar nisso, para que venham as perguntas e venham as indagações e venham as dúvidas e venham os exemplos e venham as conexões para a gente tornar esse momento aqui mais rico. Alô? Celso, seu áudio está desligado. Ok, obrigado. Deixa eu vir aqui, professor, pegar algumas participações. Por ordem. Por ordem, né? O aluno foi o primeiro aqui a participar, via nosso chat, ele coloca, Macklin Azevedo, estou realizando um tratamento de transtorno de ansiedade. Nunca pensei que passaria por isso, tendo que me adaptar a home office a esse tratamento. A Carolina, ela coloca, excelente... Quem falou isso? O primeiro? Esse foi o Macklin Azevedo. Querido, você não está sozinho, né? Essa crise gerou muitas camadas, inclusive a crise psicológica, né? Que gera a questão da ansiedade, querido. Se você puder fazer um exercício que eu vou te ensinar, muito simples, ou de manhã cedo, ou no final da tarde, não vá sozinho, vá com amigos, amigas, enfim, familiares. Uma coisa que pode te ajudar simplesmente, no final de tarde, no início da manhã, pezinho na areia, filho. Olhar o sol nascendo ou o pôr do sol. Vai te dar uma reenergizada. Faz isso, depois me diz. Porque, obrigado pela dica. Você se reconecta um pouco com a mãe terra, com a natureza, com a areia, etc. Coisa que a humanidade, antes do Covid, já não estava fazendo. A gente já não fazia isso. Obrigado pela dica, professor. Vive lá em Copacabana, ele é o Iromente Copacabana. Mas você, a humanidade em geral, se desconectou disso. Então, pisar na areia. Ou então, como eu falei para uma menina aí do curso de administração, ela achou que eu era maluco, depois me agradeceu. Me ligou domingo para agradecer. Jardim Botânico. Fazer o quê? Abraçar uma árvore. Você presa? Vai não. Então, e ela ficou muito melhor. Então, há momentos que você precisa fazer uma reconexão com algumas energias que a gente deixou de lado na história da humanidade, não é agora com o Covid, na história. A crise potencializou problemas internos de cada um. Eu também tenho meus problemas, todo mundo tem. Aquele que não tiver, aquele que ficou bem na crise, que está super bem, está mentindo.
Porque há uma insegurança econômica, há uma insegurança social, há uma insegurança do emprego, da renda e de tudo mais, ué. Então, como é que vai fazer? Então, você não está sozinho, tá, meu amigo? Obrigado, professor. Fala, Celso. Próximo. Vamos lá. Agora, da aluna Carolina. Ela coloca excelentes pontos levantados, professor. Sai muito mais caro não investir na educação e desenvolvimento. A conta fechará lá na frente. Cabe a nós escolhermos o nosso fácil, o nosso difícil, para colhermos os frutos do que plantarmos. Exatamente, porque pagar uma universidade não é só baixar o conteúdo online, não. É ter oportunidade de ouvir os professores, de ficar amigo de professores, de fazer conexões, de ver os livros indicados. Você não paga só para ter o diploma, você paga para ter essas trocas. Eu acho que se não houvesse Covid, eu estaria agora, como sempre, Celso sabe disso, no auditório falando com vocês. Ué. Então, o estudo não ocupa espaço. Próximo. Vamos lá, agora da aluna Cristine. Eu estou vendo que o profissional está muito interessado, porque a demanda está sendo muita por conta dessas rápidas mudanças. Sim. Você precisa ficar atenta ao que está acontecendo e ter um hábito de leitura, criar uma espécie de bússola aí, Exame, Valor Econômico, Globo, por mais que você discorde do grupo, mas o jornal é importante a leitura, né? Para você ter um radar mais ou menos para onde está indo esse novo mundo. Ok. Próximo. Professor, deixa eu dar só uma informação aqui. Estão perguntando se esse encontro do ilustre professor vai ficar gravado. Olha, nós temos um link, nós temos um canal no YouTube com todas as palestras do curso de administração. Então, vai ficar gravado, sim. Depois de 2 dias, eu subo com ele para o YouTube e fica lá à disposição de todos os alunos lá do curso de administração, ok? Essa foi meu comentário. Aí a Carolina coloca assim, professor. Verdade, professor. O contato com a natureza é fundamental em qualquer situação. Renova nossas energias totalmente. De fato, potencializou tudo. Antigamente eu falava, há 5 anos eu falava isso, o pessoal ria de mim no auditório da Veiga. Agora estão vendo que é o mínimo que a gente pode fazer para a gente mesmo. É um presente que você se dá. A Anne Raner, ela coloca aqui, pets e plantas são um escape, coloca 3 pontinhos. Com certeza. Sim, é uma alternativa, né? É uma alternativa, porque você tratar a ansiedade, né? Você trata ela de várias formas, né? Com alopatia, com homeopatia, com espiritualidade, com meditação e também o contato com a natureza. Professor Celso, esse link está no grupo. Não, por hora, professor, estou sem perguntas aqui. Alguém mais gostaria de tecer algum comentário? Alguém mais gostaria de tecer mais algum comentário? Algum desses itens aí, vocês gostariam que eu explorasse mais um pouco? O João Pedro fala assim, inovação e objetividade é fundamental. Sim. Se você olhar, vai no Google quando acabar essa aula, clica lá, as 10 ou 25 startups mais queridas do Brasil, mais comentadas. Vocês vão ver que elas têm inovação e objetividade. Você acabou de falar aí. Algum desses itens, pessoal, vocês gostariam que eu abordasse mais? Ou alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário, alguma análise? O Maclen Azevedo está fazendo, professor. Tá. Ele fala assim, quais seriam os novos desafios que estamos tendo que lidar com esse novo... não é nem o Maclen, é a Bruna, depois eu faço do Maclen. Vamos lá. Quais seriam os novos desafios que estamos tendo que lidar com esse novo normal? É de Bruno Augusto Pimenta.
Depois tem mais uma. Bruno, eu acho Bruno que Augusto Felipe. o desafio, Bruno, é porque a gente está no meio. Você viu que eu coloquei aí? A gente está... Nós somos a setinha. Né? Você pega ali estruturas gerenciais, tracinho, sistemas e redes exponenciais. Nós, estudantes de gestão, consultores de empresa, professores, profissionais da área privada, pública, não importa. Agora, nós somos essa setinha aí que está no meio. Alguns, é claro, estão mais para a direita, alguns estão mais para a esquerda, tá? Mas o desafio é você se entender dentro desses indicadores aí, que eu chamo de KPIs de mudança, né? Para ver qual deles você está mais sintonizado, qual deles você ainda precisa estudar e qual deles você precisa entender e qual deles realmente você está atrasado. Não estou dizendo que é o teu caso, estou dizendo que é uma reflexão que você tem que fazer. Eu, por exemplo, eu absolutamente não gostava desse negócio, né? De Zoom, de Google Meetings, porque eu sempre fui muito, quem me conhece sabe, a minha aula, e eu sou na hora, da interação na hora, eu tenho conteúdo lá, mas eu vou, né, costurando. Eu tive que me adaptar. Né, a entender isso melhor, a participar de treinamento, porque não adianta, o Ouro Fino fala bem, mas se o Ouro Fino não sabia acessar, ninguém ia me ver. Entendeu? Então, a tecnologia, talvez pela minha geração, 47, 48, né, basicamente, talvez eu possa ter uma resistência maior. Então, eu também tenho os meus desafios. Professor, agora Fale. tem aqui o aluno Maclen Azevedo, que está participativo aqui conosco, ele fala assim: professor, poderia falar mais sobre o modelo de liderança mais amigável e agregadora? Posso. Esse modelo é baseado nos estudos da psicologia positiva. Né? Eu acho que é muito... Agora é complicado eu avançar nisso, mas a psicologia positiva é a ciência do bem-estar. A psicologia positiva, ela fala que, na verdade, se você ter um conjunto de comportamentos, pensamentos e sentimentos diários, você cria um modelo de ação perante a si mesmo e o outro agradável. E no momento de crise, no momento complexo, você quer ficar ao lado de pessoas que você fique bem, que você fique agradável, que você fique confortável, que você tenha essa pessoa como exemplo. Então, para você ter um líder, para você trabalhar liderança transformadora, você tem que entender um pouco mais os conceitos de psicologia positiva. Eu vou deixar aqui 99886-1697. Amanhã de manhã eu tenho aula, mas à tarde eu estou relativamente livre. Quem quiser pegar maiores informações comigo sobre tudo isso, quem sentir a vontade de interagir, não precisa desaparecer depois da live. Né? A gente pode interagir e conversar com tranquilidade. Okay. Professor, tem aqui, boa noite. Sou da agência da UVA e estou cobrindo a live. O senhor poderia falar o seu nome e o seu cargo, por favor, professor? O professor, né? O senhor, não, você. Ela que está falando, eu estou lendo a pergunta dela. Olha só. Eu estou lendo a Alessandro pergunta Fino, dela. professor do curso de administração, com muita honra, professor do curso também de engenharia de produção. Falou o nome completo? Eu não escutei. Ex-coordenador de curso, né? Já fui coordenador, agora a batuta está com o professor Leonardo, e sou consultor de empresas. Muito bem. Alessandro Dolfino, né, professor? Isso. Estamos sem perguntas agora no momento, já estamos chegando próximo do final do nosso horário pactuado. Essas questões
elas são muito, obrigatoriamente, elas são muito polêmicas, né? Para você ter uma ideia, cada um dessa linha que eu falei aí é uma aula, né? Se eu fosse pega aí, cada um desses aí transforma numa live, numa pós-graduação, né? Mas o objetivo justamente comentar esse surgimento de um novo mundo. Na realidade, o que está acontecendo, para finalizar, acho que não tem problema terminar um pouco mais cedo, Celso. A gente sempre foi bem mais longe nas outras lives, né? Temporário. O que nós estamos vivendo se chama dores do parto. Entenda como quiser. Está doendo, está nascendo alguma coisa nova, mas vai doer. É por isso que a dor é grande. Ok. Mais alguma pergunta para podermos considerar encerrada mais uma live de grande sucesso? Professora Alessandra Rufino, queria já agradecer em nome da Veiga de Almeida, do curso de administração, como um amigo sempre muito solícito, presta muito sempre carinho, muita atenção. Agradeço novamente a sua disponibilidade, que nem é de todos, né? Nem todos têm essa disponibilidade. Como o amigo mesmo já falou aqui, a quinta live que vem fazendo nesse período de pandemia. Fica aqui meu agradecimento e minha gratidão, professor. Pessoal, se não tiverem mais nada a falar, eu vou, então, encerrar a nossa live e avisando que em até 10 dias eu estou mandando os certificados. Tem mais uma pergunta aqui, professor, antes da gente finalizar aí. Pergunta, não, um comentário da Anne. Como vimos grandes mudanças que ocorreram quando houve esse freio imposto pela pandemia? Esse freio é um freio de arrumação, mas só para quem aproveitar. Quem não aproveitar, não vai. As empresas precisam se repensar, os profissionais, o ser humano em geral, porque nada impede que a gente tenha outras pandemias na frente. Então, o sistema de saúde, né, a gestão das empresas, a internet funcionando para dar suporte quando a gente precise, é fundamental. Ok. A Dominique, adorei a palestra. Ouro Fino, como sempre, muito bom. Fazendo os agradecimentos aí. Senhores, Gratidão. A todos que estiveram aqui presentes conosco, mais uma vez ao professor Ouro Fino, a agência da Veiga de Almeida, que esteve aqui cobrindo o nosso evento. Meu muito obrigado e até a próxima. Abraço, tchau, pessoal. Senhor. Obrigado. Até a próxima, hein? Abraço. Um abraço, Mamãe. Abraço.